Ave Maria, cheia de graça. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Amado irmão, amada irmã, eu ouso dizer que essa pregação de hoje, ela terá um poder na sua vida, mas é uma daquelas pregações que é difícil para o pregador fazer. Existem pregações difíceis para os pregadores. Existem pregadores que nem fazem ela, porque já sabem que é difícil, e já sabem que vão encontrar resistência, já sabem que vão perder amizades, já sabem que não vai agradar todo mundo. A pregação que nós vamos ouvir hoje, talvez não é uma pregação que vai agradar todo mundo, mas o meu intuito não é agradar todo mundo, mas é agradar somente a Deus que me convidou a ser seu servo e a pregar a palavra dele. Alguns vão compreender, outros não, mas a verdade precisa ser dita. E a verdade é a verdade não muda. A verdade não é alterada, a verdade não sofre alterações, a verdade não modifica, a verdade é Cristo, e a verdade cura, a verdade liberta, não sofre alteração, Cristo não muda, Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre. Então a verdade hoje vai ser anunciada para você. Porque o que nós ouvimos hoje no Evangelho foi sério. Vai para longe de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, você pensa como os homens. É uma palavra forte, sim ou não? Mas olha, uma coisa é eu estar dizendo assim, agora no meio de vocês, todo mundo, e eu dizer assim, vai para longe, Satanás. Aí todo mundo vai dizer, amém, Frei. Mas aqui o caso é outro. Jesus não está falando aleatoriamente, Jesus está falando para uma pessoa. E quem é a pessoa que Jesus está falando, vai para longe de mim, Satanás? Quem é? Pedro. Ora, gente, mas Pedro não é o apóstolo do Senhor? Pedro não é o primeiro papa da igreja? É. E nós estamos ouvindo uma palavra séria de Jesus dizendo a Pedro, Pedro, eu estou percebendo uma ação diabólica na sua vida. Amados irmãos, Satanás teve sobre Pedro um poder de influência, e isso significa que, a primeira coisa que eu quero que você entenda, Satanás pode sim ter um poder de influência sobre nós. Mesmo sobre mim que sou padre, mesmo sobre você que vem para a missa, porque Pedro era um apóstolo, Pedro era um seguidor, e sobre ele o diabo encontrou um poder de influência. E Jesus reconhece Satanás, afasta-te de mim, Satanás. Irmão, irmã, a primeira coisa que eu quero que você entenda, é possível sim que o diabo tenha algum
poder de influência sobre mim, e é possível sim que o diabo tenha um poder de influência sobre você. E é claro, nós precisamos expulsar esse demônio, porque eu acredito que ninguém aqui quer o diabo mandando na sua vida. Você quer isso, sim ou não? Diga, Deus que me livre. Então hoje todos nós vamos convidar ao diabo se retirar da nossa vida, amém? Porque a nossa vida é de Cristo e não pertence a Satanás. Nós também vamos dizer, afasta-te, Satanás. Diga comigo bem forte, afasta-te, Satanás. Nós vamos dizer isso com autoridade hoje. O que Jesus diz para Pedro? Tu não pensas como Deus, Pedro. O que nós entendemos? Satanás agiu aonde em Pedro? Aonde que Satanás agiu? Aonde Satanás agiu? No pensamento. Amado irmão e amada irmã, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Aqui é a área onde mais o diabo investe, é no nosso pensamento. É por isso que a palavra de Deus, Efésios, vai dizer que na batalha contra o diabo nós temos que nos vestir com o capacete da salvação, que protege os nossos pensamentos. Então o que o diabo faz? O diabo é astuto e ele consegue fazer com que nós tenhamos pensamentos que não são de Deus. E depois que você tem um pensamento que não é de Deus, muito facilmente você pode cair naquilo que você pensa. Você começa a viver aquilo que você pensa. O diabo está entrando na nossa mente. Quantos jovens estão indo para a faculdade estudar e chegam lá, os professores começam a falar mal da religião, começam a falar mal da igreja, e os jovens vão mudando de pensamento, fizeram crisma, eram jovens de missa, eram jovens de grupo de jovem, mas começaram a fazer faculdade, foram mudando de mentalidade, foram mudando de pensamento. O diabo vai penetrando no nosso pensamento, nós vamos mudando de pensamento, e se nós começarmos a pensar igual os homens pensam, o diabo começou a entrar na nossa vida. Ei, Deus quer que você pense como Ele pensa e não como os homens pensam. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga, você deve pensar os pensamentos de Deus. Você deve pensar como Deus pensa e não como os homens pensam. Amém? Coloca a mão na sua mente e diga, eu consagro a minha mente a Ti. Que a partir de hoje, Senhor, eu quero expulsar da minha mente todo pensamento que entrou contrário à fé, contrário à religião, contrário a Ti, Jesus. Eu expulso todo pensamento humano, todo pensamento diabólico que adentrou a minha mente. Senhor Jesus, envia o Teu Espírito Santo agora, ilumina a minha mente, para que ela esteja aberta somente para a palavra de Deus e não mais para a palavra dos homens. Amém, aleluia, glória a Deus. Está claro sim ou não? Ficou claro para nós que Deus não pensa como os homens. Diga comigo, Deus não pensa como os homens. Ah, mas fulano de tal disse isso. Não, não. Nós não queremos saber o que fulano de tal pensa sobre isso. Deus não pensa como os homens. Então tem muita gente dando mais valor a filósofo do que a Cristo. E nós, como católicos,
Podemos valorizar filósofos e teólogos, mas acima de todos eles está o Senhor Jesus Cristo. É a Ele que nós rendemos o nosso pensamento, a nossa vontade. Deus não pensa como os homens. Qual era o pensamento de Pedro? Por que Deus está falando, por que Jesus está dizendo para Pedro algo tão grave? A qual ele precisa expulsar um diabo. O que era tão grave, gente, que Pedro estava pensando? Qual era o pensamento tão grave de Pedro? Jesus está apresentando para Pedro um método. Jesus está apresentando para Deus um plano. Jesus está apresentando para Pedro o seu caminho. E o caminho de Cristo é: eu vou padecer, eu vou sofrer, vão me crucificar, eu vou morrer, vão me perseguir, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro, ele começa a ter um outro pensamento. E qual era o pensamento de Pedro? Senhor, veja que Pedro chamou Jesus à parte. Jesus estava com os discípulos, falando abertamente sobre isso. De repente, Pedro chama Jesus de canto e começa a falar assim, ó: Jesus, calma lá, Jesus. O Senhor não precisa sofrer. A gente já viu você fazer milagres. O Senhor é poderoso. Ninguém pode. Eu estou inventando uma história aqui, tá? Que a gente não sabe o que rolou ali. O Senhor é poderoso. O Senhor já fez milagres. Ah, para com essa história de que vai morrer, de que vão te... Para com isso. O Senhor é vitorioso. O Senhor é poderoso. Quando Jesus vê isso, ele fala: afasta-te de mim, Satanás. Gente, qual é o problema aqui? Pedro não entendia que para seguir Jesus não tem como tirar a cruz. A cruz não é uma opção. A cruz é o único caminho que o cristão tem que seguir. Amém? Pedro não estava entendendo. A cruz era necessária. E por que Jesus entende que é o diabo? Porque o diabo não queria que Jesus morresse na cruz. Nunca pense você que o diabo queria ver Jesus na cruz. Não. Porque o diabo sabia que no dia que Jesus morresse na cruz, todos nós seremos salvos. Então o diabo queria tirar Jesus da cruz. Então o diabo apareceu e usou de Pedro e disse: Jesus, você não precisa ir para a cruz. Assim como o diabo depois apareceu no Getsêmani e tenta Jesus para abandonar a cruz. E Jesus mais uma vez diz: eu não vou abandonar a cruz, eu não vou abandonar a cruz. Jesus, ele enfrenta o diabo toda vez. Lembra que o diabo também apareceu nos montes das tentações, oferecendo para Jesus poder, oferecendo para Jesus glória. Olha que interessante, gente, em todas essas situações que o diabo aparece dando para nós uma vida fácil, uma vida prazerosa. E eu quero dizer a você, o evangelho de Jesus, o cristianismo não combina com vida fácil e vida prazerosa. Então, eu sinto em lhe dizer, se você quer ser católico, se você quer ser cristão, bem-vindo à cruz, e nada de vida fácil para você. Está entendendo, sim ou não? Olha para quem está do seu lado e diga: você está entendendo? Diga para ele: nada de vida fácil, nada de moleza, nada de prazeres, mas Deus tem um presente para você. Diga para ele: uma cruz para você carregar. Amém. Uma cruz. O que significa cruz, gente? O que significa? Morrer para si mesmo. Morrer para a sua vontade, para fazer a vontade de Deus.
Isso significa a cruz. Eu vou morrer para mim mesmo. Veja que no Getsemane isso acontece. Jesus morre para si mesmo, para fazer a vontade do Pai. Pai, não faça o que eu quero, mas faça a tua vontade. Então preste atenção, na vida de católico, você vai ter que assumir a sua cruz. Ou seja, você vai ter vontade de fazer algumas coisas, mas porque você ama a Deus, você vai renunciar a você mesmo. Você vai renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus. E aí você está enfrentando a cruz. Ah, e dói? Dói ou não dói? É difícil? É fácil carregar a cruz? Tem sofrimento? Tem, porque não fazer a nossa vontade dói. Fazer a vontade de Deus muitas vezes custa. Pedro, não existe cristianismo sem cruz. Católicos, não existe igreja católica sem cruz. Se você quer uma igreja sem cruz, você tem que sair da igreja católica e procurar uma outra igreja. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Foi isso que ouvimos do nosso Salvador? Foi. Diga comigo, Senhor Jesus, eu estou entendendo que não existe como correr da cruz, como fugir da cruz. Cristianismo é cruz. Olha para quem está do seu lado e diga: não adianta correr. Amém? Não adianta correr. Entendemos que a cruz é fazer a vontade de Deus e não a nossa, amém? Diga comigo, a cruz é fazer a vontade de Deus e não a nossa. Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo, não se conformar ao mundo, não pensar como o mundo pensa, não pensar como o mundo pensa, discernir a vontade de Deus, discernir o que agrada a Deus. Gente, é isto, é isto, é isto. E aí você pode me perguntar, mas como eu vou saber qual é a vontade de Deus, Frei? Pergunta para mim, repete com o Frei, Frei, mas como eu vou saber qual é a vontade de Deus? Eu digo a vocês, a resposta é simples. A vontade de Deus está na palavra dele. Aplauda essa palavra. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui a vontade de Deus. Aqui é a palavra de Deus. Está aqui. Aqui está a vontade de Deus para nós. Aqui é a vontade do Pai para nós. Aqui é a vontade do Pai para você. Está aqui. Está aqui. É por isso que a gente ama a palavra, é por isso que a gente vive a palavra, é por isso que a gente reza com a palavra. Está aqui, está aqui, está aqui. Tudo que você quer saber, o Pai está aqui, está aqui. Ai, eu não sei como ainda tem católicos que nem Bíblia em casa tem. Devia levar um tapa na cara. Porque televisão tem, mas Bíblia não. Televisão assiste, celular é todo dia, Bíblia? É por isso que não sabe qual é a vontade de Deus, porque não tem intimidade com a palavra. E quando eu não tenho intimidade com a palavra, eu não conheço qual é a vontade de Deus, eu ando na minha vontade. Só que deixa eu te falar uma coisa. Só a Bíblia não basta. Diga comigo, só a Bíblia não basta. Como assim, Frei? É, porque senão nós viremos protestantes. A grande refrão de Martinho Lutero para a igreja protestante era: sola Escritura, só a Escritura basta. Este é o grande refrão dos protestantes: só a Escritura basta. Respeitamos os nossos irmãos protestantes, mas para os nossos católicos não funciona assim. Diga comigo, só a Escritura não basta.
Como assim, Frei? Para nós católicos, é preciso colocar a igreja também. Porque para nós católicos, é a igreja quem nos ensina a ler as Escrituras. Porque senão cada um lê e interpreta o que quer. E é por isso que você entra em muitas igrejas de outras denominações e cada uma fala uma coisa, claro. Não existe uma igreja que interpreta, não existe uma igreja que ensina. Então, como é que eu vou descobrir a vontade de Deus, Frei? Pela Escritura e pela igreja. Se você quiser termos mais teológicos, tradição, Bíblia e magistério. Tradição, Bíblia e magistério. Mas não convém explicar isso aqui? A igreja vai me ensinar a vontade de Deus. Porque Jesus olhou para os apóstolos e disse para os apóstolos, isso está em Lucas 10, versículo 16, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Gente, Jesus está dizendo isso para a sua igreja, Jesus está dizendo isso para os seus primeiros sacerdotes, para o seu primeiro papa, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Ou seja, quem ouve a igreja, ouve a Deus, quem não ouve a igreja, não ouve a Deus. Está claro? Ouvir a Deus. Aqui nós não ouvimos no evangelho de hoje. Mas é nesse evangelho que Jesus entrega para Pedro a chave do reino dos céus. E diz para Pedro, Pedro, tu és pedra? E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. O que Jesus está dando a Pedro? Gente, o que significa entregar as chaves a Pedro? Significa que Deus, olha, preste atenção nisso, Jesus está dando para Pedro um poder infalível. Diga comigo, Jesus está dando a Pedro um poder infalível. O que isso significa? Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Jesus está dando a Pedro, a sua igreja, um poder infalível. Ou seja, quando a igreja nos ensina a respeito de fé e a respeito de moral, ela não erra. Porque a igreja recebeu de Cristo um poder para não errar. Porque se a igreja errasse, nós estava tudo lascado. É verdade ou não é? Jesus não podia deixar a sua igreja sozinha nas mãos dos homens. Imagina o que ia virar isso, a gente ia seguir homens? Não, Deus então deu um poder, uma autoridade infalível para a igreja, para que ela jamais pudesse errar no que diz respeito à doutrina. Mas a igreja não erra, Frei? Sim, ela erra com seus membros são pecadores. Quando ela quer dar opinião em outros assuntos, ela pode errar, mas quando ela fala de doutrina, ela não erra. Quando ela fala de doutrina, ela não erra. Quando ela fala de coisas que é para te levar para o céu, ela não erra. Ela sabe o que ela está dizendo. Ela recebeu uma doutrina infalível. Ela recebeu um poder infalível. Aplauda isso. Se é para aplaudir sua igreja, você pode aplaudir mais forte, porque é a sua igreja católica. Amém? Diga, eu amo minha igreja. Eu amo minha igreja. Quero ver se você vai amar agora. Olha para quem está do seu lado, agora as coisas complicam. Não existe cristianismo sem cruz. Você entendeu que nós temos que pensar o que Deus pensa, sim ou não? Você entendeu que quem vai nos ensinar a vontade de Deus é a palavra de Deus, é a igreja, sim ou não? Você entendeu que a igreja tem o poder de nos ensinar e ela não erra? Então agora eu quero trazer a você alguns ensinamentos da igreja.
E se você pensava diferente da igreja, chegou a hora de você expulsar este Satanás que entrou na sua cabeça. Amém? Porque tem gente que olha assim e fala, eu não concordo. Pode ter certeza que quando esse eu não concordo aparece, é o Satanás que está falando. Então toda vez que você ouvir alguém dizendo que não concorda com algo da igreja, você pode falar baixinho, viu? Baixinho, não vai falar alto não. Sai, Satanás. Eu quero tocar em assuntos espinhosos. Eu quero tocar em assuntos polêmicos. Eu quero falar de doutrinas que é difícil para o povo católico seguir. Os ensinamentos da igreja, repito, não visam agradar o homem, consequentemente a Satanás. Os ensinamentos da igreja visam agradar a Deus. E aí, veja, Pedro repreende Jesus. E quantos na igreja, quantos católicos estão repreendendo a igreja? Então, olha, Pedro foi até Jesus e começou a falar, não é assim. Quem é Pedro para ensinar Jesus, minha gente? Quem é Pedro para ensinar Jesus? Eu estou vendo um monte de gente aí, aliás, hoje o que tem de youtubers, que quer ensinar o Papa, não está escrito. Ele se acha mais cristão do que o Papa. Ele se acha mais cristão. Ele acha que tem direito a ensinar o Papa, acha que as pessoas acham, meu Deus, onde que nós colocamos a cabeça? Desculpa, mas ninguém aqui tem autoridade para ensinar o que a igreja deve ou o que não deve fazer. É a igreja que tem que ensinar para nós o que nós devemos, o que nós não devemos. Porque a igreja tem 2000 anos de tradição, a igreja tem 2000 anos de história. Ela foi fundada por Cristo, foi fundada em Pentecostes pelo Espírito Santo. E quem sou eu e quem é você para ensinar alguma coisa para a igreja? Quem sou eu, quem é você para dizer a igreja está errada? Que autoridade eu tenho? Pode ter certeza, se alguém se arvorou a isso, o diabo é o diabo, é o diabo, é o diabo. É Satanás. Então nunca repreenda a igreja, amém? Todos os ensinamentos que eu vou falar agora, eles são cruz. O que significa isso? Que tudo que eu vou pregar a partir de agora é muito difícil de viver. É muito difícil de viver. É muito difícil de viver. Porque é um evangelho de cruz. Mas eu disse que não existe cristianismo sem cruz. Está preparado? Quer ouvir? Está curioso? Ô povo curioso. O primeiro assunto que eu queria falar é sobre divórcio. Qual é o pensamento do homem? Qual é o pensamento do homem? Tanto faz. Aliás, você casa lá no civil, se não der certo, você casa com outro. Porque o importante é você ser feliz. O importante é você ser feliz. Qual é o problema do divórcio? Nenhum. Para o pensamento do mundo, o divórcio não tem nada a ver. E isso está entrando em muitos católicos, hein? Como se o divórcio fosse aceito pelo Evangelho. Então eu quero trazer para você, lembra, quem é que vai nos ensinar a vontade de Deus? A palavra e a igreja. Então eu quero te trazer uma palavra da igreja. Aliás, da palavra de Deus. Os fariseus perguntaram a Jesus para pô-lo à prova: é permitido rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? A pergunta foi feita para Jesus. É permitido rejeitar a mulher ou o marido? Respondeu-lhe Jesus: não lestes o que o Criador no começo fez homem e mulher? E disse:
Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o que Deus uniu. Diga bem forte com o Frei. Não separe o que Deus uniu. Quem é que uniu os dois em casamento? Agora nós estamos falando de quem casou na igreja, ok? Estamos falando de quem casou na igreja bonitinho e está querendo divórcio. Não aguento mais aquela cruz na minha casa. Vou me divorciar. Tá bom, só que lembra, não separe o que Deus uniu. Porque lá no dia vocês falaram que seria até a morte. Quem é casado aí? Casado na igreja, levanta a mão, na igreja. Eita, que até a morte, hein? Levanta o braço de novo. Se tem alguém no seu lado, dá uma olhadinha para ele e fala, até a morte. Pode aplaudir esses casamentos. Então, se tinha alguém aqui já com a ideia de separação, se tinha alguém aqui com a ideia do divórcio, tira isso da sua cabeça, isso não vem de Deus. É claro, existem N situações que às vezes são impossíveis, e aí você tem que procurar a igreja para buscar um aconselhamento melhor. Mas, em tese, o divórcio não é permitido por Deus. Mas preste atenção, eles continuam questionando Jesus, disseram-lhe eles, por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Estão falando para Jesus, mas Jesus, Moisés deixou. Jesus respondeu, é por causa da dureza do vosso coração, que Moisés havia tolerado o repúdio às mulheres. Mas no começo não foi assim. Você está entendendo sim ou não? Jesus está olhando para esse povo e dizendo assim, olha, quer divorciar? Divorcia, mas essa não é a vontade de Deus. Só que aí Jesus, ele toma a palavra para si e fala, agora preste atenção, eu vos declaro, abre seus ouvidos aí, que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Então a pessoa separou do seu casamento, a mulher separou do seu casamento, o homem separou do seu casamento, arrumou um outro homem, arrumou uma outra mulher, você começou a entrar num estado de adultério. Mas eu estou tão bem com ele, eu amo ele, agora eu estou feliz, mas não, esqueça que você está em adultério. E a pessoa que se uniu a você também começou a estar em adultério, porque se uniu com alguém que não devia. Porque tem tanta gente livre, foi achar alguém que está preso. Esse assunto é espinhoso ou não é? Quantos estão vivendo essa situação? A palavra de Deus para você é que você tem que sair desta situação em nome de Jesus. Amém? E como o Frei fica feliz quando as pessoas ao escutarem uma pregação dessa. Eu me lembro quando eu estava na Canção Nova e um casal chegou para mim chorando. E ele disse, Frei, eu quero lhe agradecer. Porque através de uma das suas pregações, e ele disse na frente da mulher, eu estava no adultério. Eu ouvi sua pregação de longe, me arrependi e voltei para minha casa, voltei para minha esposa, voltei para minha casa. É permitido o divórcio?
Se separou, pode se unir com outra pessoa? Mas é difícil ficar sozinho. E agora? Vou ter que ficar sozinho a vida toda? É cruz, filho. Quem falou para você que não seria cruz? Agora o problema é que o povo não quer cruz, não quer cruz, não quer cruz, não quer cruz, então não vai viver. Quer vida fácil? Então vai ficar do jeito que você quer, é vida fácil. E aí, mas cuidado, você não está na palavra de Deus, não está vivendo a palavra. Talvez pensamentos errados entraram na sua cabeça. Porque tem gente que vai falar, mas ainda tem gente falando, eu não concordo. Então você está indo contra o próprio Jesus Cristo. É impossível um negócio desse. Deu para entender sim ou não? Eu vou falar de mim também. Porque senão vocês falam que fala só para vocês, vou falar para os padres. Aliás, ficou em alta esses dias, os padres vão casar. E graças a Deus, o Papa Francisco falou, não. Os padres continuarão vivendo o celibato, glória a Deus. Mas eu quero falar do celibato dos padres. A gente não casa. Desde que a pessoa entra no seminário, ela não está livre mais para namorar, ela tem que sair da sua vida. Foi com 18 anos de idade que eu, Frei Gilson, estava namorando. Disse, tchau meu amor. Estou indo para o sonho que Deus me chamou. Estou indo para a minha vocação. Ela chorou, esperneou, mas já era. Perdeu. Mas aí o mundo questiona, mas por que que os padres não casam? Mas por quê? Tadinho deles. Tadinho não, filho, a gente entrou sabendo. A gente entrou sabendo, a gente sabe que a gente abraçou, foi livremente, ninguém nos obrigou, e estamos felizes assim. E quem não está feliz deveria rever por que está, devia então sair. Mas estamos felizes assim? E parece que Jesus deixou, não é coisa que a igreja inventou, preste atenção, olha de onde saiu o celibato. Porque há eunucos que são desde o ventre de suas mães. Há gente que não consegue ter filho desde o ventre da mãe, por algum problema. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens. Pelas mãos dos homens, a pessoa agora também não pode mais ter uma família, ter filhos. Mas preste atenção. Há eunucos que pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor ao reino dos céus. Então existe outro tipo, que é aqueles que ninguém os fez, eles estão bonzinhos para ter família, está tudo certo, mas eles se fizeram eunucos, eles querem viver o celibato por amor ao reino dos céus. Então eu não tenho esposa, porque eu quero dedicar toda a minha vida a uma pessoa que é Jesus Cristo. E no fundo, um padre casa com a igreja. E Jesus ainda diz, quem puder compreender, compreenda. Porque olha o que Jesus está falando, porque tem gente que não compreende. Então Jesus está falando, alguns vão compreender, outros não, mas essa é a verdade. Amém? Eu quero tocar em outro assunto espinhoso. Antes, aplaudo o sacerdócio. Aplaudo os padres. Porque tem muito padre dando a sua vida. Tem muito padre dando a sua vida pelo Evangelho. Glória a Deus pelos padres. E aqueles que estão caindo, a gente tem que rezar por eles, não falar mal deles. Não é verdade? Eu quero tocar em outro assunto espinhoso. Morar junto. Ai, 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 ai.
Quem está morando junto aí, aguenta agora, hein? Quem é que vai nos ensinar a vontade de Deus? A igreja, a palavra. E o que o catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2390, fala sobre morar junto? Então, o catecismo da Igreja Católica é a doutrina da tua igreja, a doutrina da nossa igreja, e diz assim: existe união livre. Você podia até colocar aqui: existe o morar junto. Esta expressão é enganosa. A expressão abrange situações diferentes: concubinato, recusa do casamento enquanto tal, incapacidade de assumir compromisso a longo prazo. Tem gente que não tem capacidade de assumir compromisso a longo prazo. Fala que vai casar, as pernas tremem. Tá cheio de homem aí que a mulher fala, pô, vamos casar, o homem não quer, porque ele, só em pensar que é para ter a morte, ele desespera, ele fala, não. Tá com os ouvidos abertos aí? Todas essas situações ofendem a dignidade do matrimônio. Destroem a própria ideia de família. Enfraquecem o sentido da fidelidade. São contrários à lei moral. Então, morar junto não está de acordo com a vontade de Deus. O ato sexual, o catecismo da igreja está falando, o ato sexual deve ocorrer exclusivamente no casamento, na igreja. Fora dele, diga comigo, fora dele, é sempre um pecado grave. Detalhe, aqui eu estou lendo o catecismo da Igreja Católica, e exclui da comunhão sacramental. Por que eu não posso comungar? Você está morando junto. A igreja ama você, filho. A igreja quer que você mude de vida para comungar o corpo e sangue do Senhor. Ah, mas eu já ouvi dizer que um padre tal liberou a pessoa para comungar e ela mora junto. Ué, se ela mora junto, mas vive como irmãos, não tem relação sexual, mora na mesma casa, dorme em cama separada, vive como irmãos, beleza, pode comungar. Não está no pecado. Agora dorme na mesma cama, faz sexo, vive como marido e mulher, está no pecado e quer vir comungar Jesus Cristo, essa comunhão não adianta de nada. É por isso que a igreja está dizendo, não venha comungar o corpo do Senhor. Ei, gente, está claro sim ou não? Ok, Frei, eu estou aqui, eu estou ouvindo sua homilia, eu já entendo isso. Eu quero casar, mas a bênção lá em casa não quer, e o que eu faço? A pergunta que eu lhe faço é: você vai continuar pecando por causa da bênção lá de casa? Você vai continuar pecando e não comungando Jesus por causa da bênção lá de casa? Ninguém te obriga a pecar. Você é capaz de mudar essa história. Quando você se decidir que você quer seguir o caminho da cruz, o caminho de Jesus. Claro, vai ter que procurar a ajuda de um padre, vai ter que conversar. Tem situações, cada caso é um caso, mas é preciso ser resolvido. Amém? Diga, Senhor Jesus, hoje não está fácil não, mas eu quero mudar de vida. Diga, eu quero mudar de vida. Olha para quem está do seu lado e diga, você está aguentando aí? Pergunta para ele, o Frei pode continuar ou não? Posso continuar ou não? Eu vou tocar em outro assunto espinhoso.
o sexo fora do casamento. Namoradinho que tem relação, hein? Casalzinho de noivo que tem relação. E já vimos aqui que quem mora junto também não deveria ter relação, não está no pecado. Mas olha o que o Catecismo da Igreja Católica fala no parágrafo 23, 53. Eu estou falando parágrafo porque quem tiver dúvida vai ler lá e vai ver que o Frei não está mentindo. A união carnal fora do casamento entre um homem e uma mulher livres, não, nenhum é casado, estão livres. É gravemente contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana, naturalmente ordenada para o bem dos esposos, bem como para a geração e a educação dos filhos. Além disso, é um escândalo grave quando há corrupção de jovens. Então, o Catecismo da Igreja Católica está dizendo que a união carnal fora do casamento é gravemente contrária à vontade de Deus. Está claro ou não está? E o que eu vou fazer? Segura a onda, segura esse fogo. Não tem o que fazer. É segurar o fogo. Há um tempo atrás, um jovem chegou em mim e disse assim para mim: Frei, eu decidi parar de beijar a minha namorada. Falei, nossa, beijo pode, viu? Aí eu não estava entendendo, mas decidi parar de beijar a minha namorada. Porque eu via que o beijo esquentava demais as coisas e a gente queria ir para outras coisas. Eu olhei para ele e falei: parabéns pela sua atitude, continue assim, que Deus vai recompensar você. Assim como tem jovem depravado, tem uns que estão buscando também, viu? Tem uns que estão lutando. Tem uns que estão lutando para serem castos. É difícil, gente, tudo que eu estou falando é difícil, sim ou não? Então, do jeito que eu estou falando, o namoro vai virar uma cruz. Porque vai querer, o fogo vai chegar, mas você vai dizer não, por amor a Jesus Cristo. Então, ou seja, no primeiro caso, a pessoa quer se divorciar, ela vai enfrentar essa cruz, ela vai sofrer os problemas do casamento, ela vai orar, ela vai ter paciência, é uma cruz. O celibato, muitas vezes o padre vai querer deixar o celibato, mas ele vai ter que suportar essa cruz, a cruz de seguir o Senhor com a castidade. Muitas vezes o morar junto, você vai ter a inclinação, a vontade de estar junto com aquela pessoa que você gosta, que você ama, mas você vai ter que sacrificar essa vontade sua para fazer a vontade de Deus. O sexo fora do casamento, os casais, os namorados vão querer ter relação, mas vão ofertar isso ao Senhor. É cruz. Amém? Eu vou tocar em um outro assunto mais espinhoso ainda. Hoje eu peguei para atacar de vez. Preservativos. Vamos lá. Aliás, no anterior eu não falei. O que o mundo pensa de sexo no namoro? Pode ou não pode? Tranquilo. O corpo é seu. Aliás, os pais já estão abrindo até a casa agora. Faz em casa, faz tranquilo, vem aqui, ó, namora no quarto, fica de boa aí. É melhor que não está longe, melhor que está fora. Aqui pelo menos a gente sabe onde vocês estão. Não gasta dinheiro. As coisas estão graves. O governo, chega nessa época de carnaval, essa porcaria de carnaval que a gente tem, as mulheres tudo nua na rua, é sexo na rua. Eu estava fazendo missões esses dias, carnaval fora de época, diz que os jovens estão fazendo sexo na rua, faz um grupinho, faz um negocinho ali, e eles já estão fazendo sexo na rua, na frente de todo mundo, estão nem aí. E o governo distribui camisinha para todo mundo, e faz sexo mesmo, o importante é que ao menos seja com camisinha.
É isso que o mundo pensa, mas não é assim que Deus pensa, filho. É cruz, é cruz, é cruz, é cruz, é cruz. E quem não quer cruz, não vai aguentar. Preservativo. O que o mundo pensa sobre o preservativo? Eu estou abismado, porque a mulher vai para o médico, para curar todas as doenças de uma mulher é preservativo. Parece que só existe o preservativo para curar anticoncepcional. A mulher está com problema, não sei na onde, anticoncepcional. A mulher está com anticoncepcional. Parece que o anticoncepcional resolve todos os problemas. E ninguém fala os danos que isso pode causar. O que o mundo pensa? Nós não podemos ter tantos filhos, então nós temos que usar os preservativos, a camisinha, os anticoncepcionais, porque nós não podemos ter muitos filhos. Um filho já está bom. Porque filho dá trabalho. Eu não sei porque casou, não quer ter filho e casou, agora está dizendo que filho dá trabalho. O que o mundo pensa de preservativo, gente? Tanto faz e tanto fez. E distribuem até de graça para quem quer. Casais que estão aqui me ouvindo agora, por favor, abram os corações de vocês. E deixa eu falar para vocês o que a igreja fala sobre preservativo. Escuta. Em conformidade com estes pontos essenciais da visão humana e cristã do matrimônio, devemos uma vez mais declarar que é absolutamente de excluir, como via legítima para a regulação dos nascimentos, a interrupção direta do progresso generativo já iniciado. E, sobretudo, o aborto querido diretamente procurado, mesmo por razões terapêuticas. É de excluir de igual modo, como o magistério da igreja repetidamente declarou, a esterilização direta, quer perpétua, quer temporária, tanto do homem como da mulher. Ou seja, a igreja está dizendo, não pode fazer a vasectomia, não pode operar para não ter filho. É ainda de excluir toda ação ou a previsão do ato conjugal, ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento das suas consequências naturais, se proponha como um fim ou como meio tornar impossível a procriação. O que a igreja está dizendo? Não aceitamos que você impeça de seus filhos virem. Seja através do anticoncepcional, seja através da camisinha, seja interrompendo o coito. Casou? Esteja aberto aos filhos. A igreja vai cuidar dos meus filhos, padre? Não é obrigação da igreja, não foi a igreja que casou, foi você. E você tem que assumir as suas responsabilidades e cuidar dos seus filhos. Agora você também não pode transgredir, viver um matrimônio egoísta, não querendo ter filhos, querendo viver sua vida. A igreja pode te ajudar a métodos naturais para espaçar os filhos, mas não para impedir os filhos. Espaçar sim, mas com métodos naturais, com métodos que a igreja aprova, não métodos que, inclusive alguns que matam os filhos, viu? Pílula do dia seguinte, isso aí mata o filho, isso é abortivo. O DIU é abortivo. Então você concebeu um filho, chega lá esse tal de DIU e é o diabo, e mata. Meu Deus, quantas mulheres estão nisso? Quantos homens forçam as suas mulheres a isso? E quantas mulheres estão doentes na saúde de tanto anticoncepcional que está tomando? Não se podem invocar como razões válidas para a justificação dos seus atos conjugais, tornados intencionalmente infecundos, o mal menor. Ou seja, por causa de um mal maior, eu vou fazer o mal menor. Não, não pode, não pode, não pode. Gente, deixa eu te falar, a igreja não abre mão.
Eu fico vendo a Rede Globo, toda vez que chega um novo Papa, a primeira pergunta que a Rede Globo faz, ou outras televisões, é: o Papa vai liberar a camisinha, o novo Papa? E eles precisam entender que Deus não pensa como os homens pensam, e a doutrina da igreja é a mesma ontem, hoje e sempre, e não vai mudar. Não vai mudar. Porque o que era pecado ontem continua sendo pecado hoje e vai ser pecado amanhã. Olha para quem está do seu lado e diga: o que era pecado ontem continua sendo pecado hoje e vai ser pecado amanhã. Estou na roça, Frei. É cruz ou não é, gente? É cruz ou não é? Isto que eu acabei de ler está no documento da Igreja Humanae Vitae, escrito pelo Papa João Paulo II. Eu estava na Canção Nova, agora, esse final de semana agora. No ano passado eu pregava na Canção Nova sobre os anticoncepcionais. Foi uma pregação muito forte, eu via pessoas chorando, eu via pessoas que estavam vivendo uma vida errada. Eu sabia que aquela pregação foi enviada por Deus e ia causar transformações nas pessoas. O primeiro testemunho que eu recebo, quando eu chego na Canção Nova, uma mulher diz para mim, fala: Frei, eu quero te abraçar, eu quero agradecer você. Porque nós estávamos morando junto, nós estávamos tendo relações sexuais, e nós estávamos procurando a nulidade matrimonial do primeiro casamento, mas nós estávamos vivendo junto, e depois da sua pregação nós decidimos que nós viveríamos a castidade até que a nulidade chegasse. E ela disse para mim: nós vivemos 7 meses na mesma casa, em castidade, foi a melhor coisa que a gente fez. Depois, um outro casal chega para mim, eu estou lá tomando um lanche num lugar. Eles estavam lá tomando lanche também, começamos a conversar e ela estava grávida. E eu disse: ó, que legal, está chegando outro, que benção, já tinha um, estava chegando outro. E a mulher olhou para mim e disse: Frei, é sua culpa. Eu já entendi. Eu já entendi que ela estava na minha pregação do ano passado, e ela começou a dizer: eu estava na pregação do ano passado. Sabe o que é, Frei? O que você falou tinha razão. A gente se deixa levar pelos pensamentos mundanos mesmo. Então a gente discutiu, a gente viu que a gente estava errado, e a gente começou a se abrir aos filhos novamente. Existe uma bênção aqui dentro. Pode aplaudir isso. E ainda eu recebi um outro testemunho mais bonito ainda. Na minha pregação, falando sobre essas coisas, havia ali um casal que tinha feito operação para não mais ter filhos. E a mulher chegou para mim e o marido, emocionados e dizendo: agradeço, minha esposa está grávida. Nós fizemos a operação para nunca mais ter filhos. E depois da sua pregação, nós decidimos desfazer a operação e a minha esposa está grávida, para a glória de Deus. Eu disse para ele: essa criança só está aí porque vocês aceitaram a cruz de Jesus. Essa criança só está aí porque vocês ouviram a palavra de Deus. Você está entendendo, sim ou não? Se você viver a cruz de Jesus, você também vai receber bênção. Você também vai receber bênção. Você também vai receber bênção. Eu ia falar sobre mais coisas, mas o tempo não dá. Eu ia falar sobre mais coisas, mas o tempo não dá. Eu acho que deu para você entender. Deu ou não deu?
Existe cristianismo sem cruz? Não. Queria terminar esse assunto dizendo: cuidado com os conselheiros de Satanás, que estão travestidos de bem. Olha que Pedro virou um conselheiro de Satanás. Como um dia eu tive que acolher uma mulher chorando nessa igreja, chorando. Eu estava em casa, tranquilo, resolvendo minhas coisas, e de repente uma mulher chorando, desesperada. Vou conversar com a mulher achando que tinha acontecido sei lá o quê, um desastre. Por que você está chorando? Porque eu estou grávida. Eu disse: eu não estou entendendo. Você está grávida? É uma benção? Sim, mas esse é o meu terceiro filho. Há 9 meses eu acabei de ter um, já saí de uma gravidez, já estou em outra. Eu falei: e qual é o problema? Você é casada na igreja? Está tudo bonitinho? Eu não estou vendo nada de errado? Você casou para isso? Qual é o problema? Por que você está chorando? É porque todo mundo está falando para mim que eu não deveria ter tido filho agora. Eu olhei para essa mulher e disse: filha, você é casada na igreja, você não está traindo o seu marido, e o que você tem no seu ventre é uma bênção que Deus te deu. Não liga para os conselheiros de Satanás, que muitas vezes estão dentro da igreja. É gente de igreja que muitas vezes: outro filho. É pai de igreja que fala: filho, você tem que transar mesmo para conhecer, você tem que virar homem. É pai de igreja que fala isso. É mãe de igreja que fala: sim, filho, podem vir namorar aqui no quarto, pode vir aqui. É pai de igreja. Então, é muito conselheiro de Satanás revestido de gente boa, mas na verdade é o capeta. Retira-te, Satanás, porque tu não pensas como Deus pensa. Eu quero o que Deus pensa, eu não quero o que os homens pensam. Para terminar, quem viver a cruz, vai viver o poder da cruz. Repita comigo: quem viver a cruz, vai encontrar salvação. Todo aquele que passa pela cruz, vive a salvação. Todo aquele que passa pela cruz, vai também encontrar a vitória, vai também encontrar a ressurreição. Ei, a boa notícia que eu quero te dar é: você vai sofrer nessa terra, você vai passar pela cruz, mas um dia você há de ressuscitar para a glória de Deus, e você vai entrar na eternidade. Um dia você vai encontrar a vitória. Sabe o que vai acontecer com aqueles que viverem a cruz? Um dia ouvirão essas palavras do seu mestre: vinde bendito do meu Pai, e entra para o reino que agora também é teu. Vinde benditos do meu Pai. Sabe o que vai ouvir as pessoas que fugiram da cruz, que quiseram viver os seus prazeres, que quiseram viver do seu jeito? Elas vão ouvir uma palavra forte chamada: eu não vos conheço, afastai-vos de mim, malditos. A cruz é vitória. Amém? Primeira Coríntios capítulo 1, versículo 18. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é força divina. Olha isso: para o mundo é loucura, para nós é força. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde o argumentador deste mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? O mundo acha que sabe as coisas, mas para Deus a sabedoria do mundo é loucura.
Já que o mundo com a sua sabedoria não reconheceu a Deus, olha isso, já que o mundo com a sua sabedoria não reconheceu a Deus, na sabedoria divina, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da sua mensagem. Aleluia. Pela loucura da sua mensagem. Talvez tenha muitos aí falando, Frei, o que você está pregando é loucura. E eu afirmo para você, é loucura mesmo, irmão. E quem disse isso foi Paulo. A mensagem que eu estou pregando hoje para vocês é a loucura da cruz. Mas aqueles que aceitarem a loucura da cruz, receberão a vitória do ressuscitado. A vitória do ressuscitado. Olha para quem está do seu lado e diga, se você aceitar, entrar nessa loucura, olha para ele e diga, é loucura mesmo, viu? Diga para ele, vão te chamar de louco, vão te chamar de fanático, vão dizer que o padre fez lavagem cerebral em você. Já pensou? Você chega em casa com uns pensamentos diferentes, opa, chega para o seu namorado diferente, ele fala, você está louco, seu marido vai falar, você está louco, o padre fez lavagem cerebral em você, por isso que eu disse para você não ir para esse negócio de igreja. O mundo vai considerar você louco, mas Deus lá de cima vai olhar para você e vai dizer, sábio. O mundo aqui vai gritar, louco! E Deus vai gritar, sábio! O que você prefere? Sábio por Deus ou sábio pelos homens? Aleluia, glória a Deus.